Olá, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo dentro do nosso canal Palavras que Geram Vida. Claro que eu já quero começar aqui convidando você para se inscrever no canal, se você não é inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho com o nome Inscreva-se, já clica nele, clica aí no sininho de notificações e, se você já é inscrito, deixa o teu joinha. Se não, clica aí também para que o conteúdo aí seja propagado para muito mais gente. Hoje eu quero tratar de um assunto aqui muito importante com vocês e para isso quero convidar você para ler comigo. Se você não está com a Bíblia aí perto, não tem problema, eu vou ler para você. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8, que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Hoje eu quero tratar de uma coisa muito séria, que durante todo o meu ministério eu tenho visto e tenho acompanhado. Muita gente pensa que fazer a obra de Deus é esquecer-se da sua grande primeira obra. Tem muita gente que diz, eu estou dedicando minha vida ao meu ministério e se esquece qual é o seu grande primeiro ministério. Tem gente que diz assim, eu estou dedicando muito tempo ao trabalho da minha igreja e se esquece aonde nasce a sua primeira igreja. Você prestou atenção naquilo que Paulo disse aqui para Timóteo? Aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que o descrente. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que se você está deixando sua família para terceiro, quarto lugar, por causa da obra, por causa do seu ministério, por causa da igreja, se prepare para perder a sua família. É uma palavra dura, né? Talvez você não veio aqui para ouvir isso. Mas foi isso que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Por quê? Como eu falei há pouco, durante toda a minha caminhada eu tenho ouvido, não é um, nem dois, nem três, são vários testemunhos de pessoas que já não aguentam mais. Ora é mulheres, ora são maridos e o pior, filhos é o que mais sofrem diante de toda essa problemática, diante de todo esse descaso com a família. Isso é muito, mas muito sério. Eu me recordo que, há uns dias atrás, duas senhoras me procuraram e conversaram um pouco comigo. No final, uma disse assim, olha, essa aqui tem um recado de Deus para lhe dar. Eu disse amém. E aquela moça deu um recado e depois eu tive a curiosidade de perguntar a uma daquelas senhoras, a senhora mora onde? Ela disse, eu moro em São Paulo. Eu disse, que bom, veio para Recife? Se mudou para cá? Ela disse, não. Eu deixei o meu marido lá e vim aqui fazer a obra. Eu disse, mas que obra? Como é que uma pessoa deixa o seu marido, sua família, talvez filhos, e venha para Recife? Eu perguntei, está morando aonde? Não, estou aqui na casa de uma pessoa. E como é que fica a família dessa mulher? Como é que fica o marido? É ele que está arrumando a casa? É ele que está fazendo a comida? Isso aqui que eu estou tratando hoje é muito sério. E eu quero fazer um alerta para você. Eu preciso deixar claro algumas verdades que estão aqui na palavra de Deus. Não são as minhas verdades. Guarde isso. Não é as minhas opiniões, é aquilo que está na palavra de Deus. A família sempre foi algo muito bem tratado por Deus. Você vê que Paulo deixa claro aqui para Timóteo que se eu, você, Timóteo, qualquer um, não cuidar bem da sua família, já negou a fé. E o que eu tenho visto por aí, o que eu tenho percebido por aí, são pessoas, por exemplo, mulheres que largam a casa, largam o marido, muitas vezes o marido nem é crente, porque na cabecinha dela, ela vai fazer a obra. E aí larga os filhos, larga a família. Onde é que está fulana? Está fazendo a obra. Mas que obra é essa? Será que de fato isso é a obra de Deus?
Não, estou fazendo a obra. A palavra do Senhor diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Se eu estou fazendo a obra do Senhor, ela é uma obra bem feita. Como é que eu vou fazer a obra do Senhor e vou causar problema para minha família, para minha esposa, para o seu marido? Está dando para você entender? Eu falei aqui no início desse vídeo que o seu primeiro ministério não é aquele que Deus colocou em suas mãos para você colocar lá à disposição do reino na igreja, a serviço da evangelização. O seu primeiro ministério começa dentro de casa. Você já percebeu que toda vez que a palavra do Senhor, principalmente o apóstolo Paulo, fala de ordenação de bispos, presbíteros, pastores, diáconos, existe lá uma recomendação que Paulo não vai abrir mão. Isso vai servir para diáconos, para bispos. O que é que Paulo diz? Que seja marido de uma só mulher e que administre, que cuide bem da sua casa. Porque se não sabe cuidar da sua casa, como é que vai cuidar da igreja do Senhor? Então lembre-se, a sua primeira igreja, o seu primeiro ministério, o seu primeiro chamado é dentro de casa. É cuidando bem do seu marido, é cuidando bem da sua esposa, é cuidando bem dos seus filhos. Você acredita que eu conheço filhos que não querem saber de igreja? Sabe por quê? Seus pais são uma bênção para quem faz parte da igreja fora de casa. Mas para aqueles que fazem parte da igreja que está dentro de casa, eles não servem. Eu já conversei com filhos que dizem: não quero ser crente. Não. Porque o que eu vejo dentro de casa, o testemunho que eu vejo dentro de casa, não condiz com aquilo que eu vejo lá na igreja. Então, a nossa primeira igreja tem que começar dentro de casa. E detalhe, não permita que nenhum líder, isso aqui é uma palavra de alerta, tem muitos líderes por aí que não têm dó, pena, compaixão dos seus liderados. Eu já trabalhei com líderes que, não estavam nem aí para os seus liderados. Quantos que sobrecarregam os seus liderados? O camarada está num determinado setor, num determinado campo, cuidando do rebanho do Senhor, daquela denominação, e de repente chega a ordem: olha, você tem que sair e agora tem que ir para outro lugar. Sim, mas como é que fica os filhos dele que está estudando? Como é que fica a família? Não, mas tem que ir embora. E aí já para um caminhão na porta, os filhos estavam estudando, é o meio do ano, mas o líder não quer saber. E isso começa a acarretar muitos problemas dentro da família. E aí aquilo que Paulo falou faz todo sentido. Se você não sabe cuidar nem da sua própria casa, como é que você vai cuidar bem da igreja do Senhor? Então, lembre-se, seu primeiro ministério começa dentro da sua casa. Seu primeiro chamado foi para cuidar bem da sua família, em primeiro lugar. A sua primeira igreja não é aquela que tem uma placa na porta que você recebe um cartão de membro. A sua primeira igreja começa dentro da sua casa. Tenha um momento de lazer com os seus filhos. Você já foi à praia? Já foi a um shopping? Já foi a um parque? Já separou um dia na semana para dar boas risadas com seus filhos? Para ir com sua esposa numa praia, para reunir a família, fazer um piquenique? Ou a tua vida está assim, Não, porque eu estou fazendo a obra. O argumento é sempre esse, né? Eu estou fazendo a obra. Aí daqui a pouco, cadê teu marido? Foi embora, mas eu estou fazendo a obra. Mas cadê tua mulher? Foi embora, mas eu estou fazendo a obra. Mas cadê teus filhos? Não querem saber de igreja, mas eu estou fazendo a obra. Que obra é essa, bendito? Que obra é essa, bendita? A bênção do Senhor não acrescenta dores. Cuide primeiro da sua casa. Cuide primeiro da sua família. Essa é uma determinação não minha. Não é um achismo meu, não é uma opinião minha. É aquilo que está aqui,
na palavra de Deus. Aqueles que não cuidam da sua própria casa, da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então cuide bem da sua família. Minha irmã, vá para o círculo de oração, mas primeiro, cuide de tudo na sua casa. Se seu marido não for crente, aí é que o cuidado tem que ser redobrado. Porque o apóstolo Paulo diz que uma mulher casada com um homem descrente, ela pode, com seu testemunho, trazer ele para a fé. Mas isso tem que ser feito como? Com muita sabedoria, entendendo que a sua primeira igreja é a sua casa. O seu primeiro chamado foi para cuidar bem primeiro da sua família. O seu primeiro ministério para cuidar de pessoas lá fora, primeiro tem que estar muito bem alinhado para cuidar de pessoas que estão aqui dentro da sua casa. Amém? Espero que você possa ter aprendido com a palavra de Deus. Espero que você possa pensar, refletir, parar um pouco e dizer, puxa vida, minha vida está assim, está um rolo compressor. Não tenho tempo para marido, não tenho tempo para filhos, não tenho tempo para esposa. Cuidado, porque isso é apenas uma bola de neve. Um dia a fatura chega e em muitos casos já não se pode fazer mais nada. E aí você vai descobrir que cuidou de tanta gente e esqueceu de cuidar daqueles que Deus colocou em suas mãos para cuidar. Eu quero finalizar contando uma história de um pastor. Recentemente eu escutei um pastor pregando e ele disse que para a igreja ele era o melhor pastor do mundo. Mas um dia ele chegou em casa e a esposa disse, olha, o nosso filho quer falar com você. E ele foi no quarto do filho e o filho olhou na cara dele e disse, o senhor não é o meu pastor. O senhor é o meu pai porque o senhor com a minha mãe me geraram. Mas eu não lhe reconheço como meu pastor. E aquele homem entrou em choque com aquilo que ouviu do filho. Mas por quê? Ele disse, porque eu gostaria muito de ter aquele pastor que eu vejo na igreja dentro de casa. Que palavra dura para um pai, né? Que palavra dura para um pastor, para um líder. Mas louvado seja Deus que ele corrigiu a sua rota, chorou, pediu perdão ao filho, abraçou e alinhou a sua vida. Aquele homem era um pastor de ovelhas, mas tinha esquecido de ser o pastor da sua família. Que você possa meditar nessa palavra, refletir. Conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Então pega aqui embaixo, em compartilhar o link e manda para ele, manda para ela. Que Deus te abençoe. Não esquece, se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, clica aí no sininho de notificações e acima de tudo, deixa o teu joinha e até o nosso próximo encontro.